E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. A nova face de Israel já é bem diferente. Os evangélicos se acostumaram a gostar de Israel, olhar com um olhar bem assim simpático e adotar Israel no coração. De um modo geral, todos os evangélicos olham para Israel de uma forma muito simpática. Isto é algo que é a maioria dos evangélicos e das igrejas evangélicas. De certa forma, a direita no poder em Israel contribuiu muito para isto, pelo fato de a direita em Israel contribuiu pelo fato de tratar bem os cristãos. Na época da direita em Israel, o Likud e o Benjamin Netanyahu era o símbolo disto. Houve muito investimento de igrejas evangélicas, principalmente neopentecostais, em Israel, e o país gostou disto, investimentos estrangeiros. Mas hoje Israel vive uma fase que não precisa de dinheiro estrangeiro. Israel está rico demais, um país extremamente poderoso, não precisa disto. Além do mais, esses líderes traziam alguma influência cristã e o Netanyahu ficava contornando. Ele veio ao Brasil, ele falava da Bíblia, do Novo Testamento. Isso agradava demais os cristãos. Houve, naquela época, o estabelecimento de algumas igrejas messiânicas lá, não são muitas, mas algumas igrejas de judeus messiânicos, e isto ajudou a criar uma ideia favorável entre os cristãos a respeito de Israel. A festa dos tabernáculos, isso propagandeou muito para o mundo a imagem de Israel, aquela festa maravilhosa. Acontece que nem os israelitas valorizam muito essa festa dos tabernáculos. Aquela festa dos tabernáculos cantativa, bonita, uma cantata linda, aquilo era uma exceção, aquilo não é geral, não são todos os judeus, não, pelo contrário, a maioria não quer nem saber daquilo. É um grupo de judeus messiânicos e alguns evangélicos que se juntam à festa dos tabernáculos e levaram a festa dos tabernáculos para outros países também. Mas isso tinha uma ligação com aquele governo. Hoje não tem mais. Nem essa festa dos tabernáculos é grande em Israel, não tem mais essa pujança. E muita coisa a mais anda acontecendo. Mas é bom a gente entender. Durante a direita em Israel, os partidos religiosos, que são vários e são complicados, eles se juntavam e representavam uma parte relativamente significativa do eleitorado, digamos 10%, qualquer coisa assim. E como os governos são formados pela junção de vários partidos, nenhum tem maioria absoluta, eles precisam, para formar governos, de somar vários partidos. Os religiosos se vendiam caro, nós apoiamos, porém vocês têm que nos dar aquilo que nós estamos querendo, entre outras coisas, que os religiosos sejam isentos do serviço militar, que haja um Bolsa Família. Em Israel existe um Bolsa Família pesado
para religiosos que não querem trabalhar, eles querem se dedicar à religião, são ultra-ortodoxos, e isto fazia com que o governo tivesse que gastar dinheiro, não cobrar imposto de renda, etc., etc., dos religiosos. Isso despertou a ira por parte de outros e, por fim, os religiosos foram perdendo terreno e cadeiras no Knesset, é o parlamento deles, e, por fim, se formou um governo sem os religiosos. Pior ainda, contra os religiosos. O governo atual é um governo meio de direita, mas na verdade é uma mistureba danada, com vários partidos. Em Israel é complicado. Eles têm mais ou menos o mesmo número de partidos que o Brasil e todos, em princípio, têm algum representante, e para formar um governo tem que atender aos requisitos deles. Eles são claros na política sobre aquilo que eles defendem. É uma democracia perfeita, Israel. E este último governo se formou para alijar o Netanyahu e os partidos religiosos. Então se formou um governo antirreligioso. Eles querem botar os religiosos para trabalhar, eles querem que os religiosos prestem serviço militar, que paguem imposto, etc., etc. Os religiosos estão mal com o atual governo. Agora, existem outros aspectos. Israel, como uma potência, grande potência militar, é também um grande fabricante de armas, metralhadora Uzi, várias outras armas, sistemas de defesa. O mais cobiçado no mundo são os sistemas de defesa que Israel cria. O tal do domo de ferro é algo assim cobiçado pela maior parte dos países do mundo, inclusive os Estados Unidos, que compraram 2 sistemas de Israel só para aprender como é que eles fazem. Realmente é um sistema de computador integrado que junta vários detetores de infravermelho, de radar e informações de satélite, junta todas essas informações para saberem todos os mísseis e aviões e quaisquer objetos que estão vindo contra aquela região. E então acionam as defesas, seja com canhão de raio laser, canhão e metralhadora comum e foguetes, ou seja, é um sistema de detecção de ataques inimigos para gerar defesa. Israel conseguiu muito sucesso com isso, já foi testado nas últimas guerras com os palestinos, quando milhares de mísseis foram lançados ao mesmo tempo, e esse sistema de Israel conseguiu deter a maioria deles e destruir esses mísseis sem que eles chegassem ao solo, causando destruição. Esse sistema é invejado no mundo todo, e Israel bolou alguma maneira de vender esses sistemas em troca de acordos com os países. Claro que Israel não dá todas as informações, mas ele dá informações úteis para os países que querem. Então, ultimamente, Israel fez acordos de paz com vários países: Emirados Árabes, Abu Dhabi, Arábia Saudita, não sei se Omã, aqueles países do Golfo Pérsico que, em geral, são ligados aos Estados Unidos e democráticos. Eles odeiam o Irã. A maioria deles é sunita e o Irã tem uma maioria xiita. Eles se odeiam. E, para eles, o inimigo maior, os países do Golfo, porque estão com fronteiras distantes de Israel, o maior inimigo para eles não é Israel, o maior inimigo para eles é o Irã. Então eles querem se proteger do Irã e estão fazendo acordo com Israel para pegar alguma tecnologia para defendê-los do Irã. Então
abriram caminho para acordo de paz com Israel. Isso rompeu aquela barreira. Os países árabes eram unidos contra Israel e agora não são. Mas, no meu entender, isso está de acordo com a profecia bíblica. Em Ezequiel, no capítulo 38, esses países são mencionados e eles não irão se juntar com a Rússia, Irã e Turquia no ataque a Israel. E eles estarão distantes e Israel já está fazendo acordo com eles, com vários desses países. Recentemente, Israel fez um acordo com o Marrocos. É muito longe de Israel. O Marrocos é a esquina da África, aqui na direção do Brasil. O Marrocos é um país bem muçulmano, que está longe de Israel. Mas por quê? O Marrocos está em pé de guerra com a Argélia. A Argélia é um país grande, a maior parte é deserto, mas que está em pé de guerra com o Marrocos. O Marrocos, se sentindo diminuído, foi buscar ajuda de Israel para armar um exército. Inclusive, quem não tem muita experiência nem sabe bem o que comprar. Israel, então, dá assessoria. Olha, aviões desse tipo, assim, assado, vocês comprem esses mísseis daqui, dali, dacolá. Nós vendemos esses mísseis para vocês, mas esses outros mísseis vocês comprem lá da Rússia, dos Estados Unidos, da Holanda, de onde for. Então, essa assessoria militar é muito importante. E nesse acordo entre Marrocos e Israel, o que era algo considerado uma novidade, pois esse acordo também vai trazer algum benefício político para Israel. Eu estou citando alguns exemplos. Israel tem aberto negociações com países que nunca se esperava que fosse acontecer, tipo a Arábia Saudita. Mas por quê? Porque não é mais aquela direita e nem religiosa. Israel hoje é um país bem mais chegado ao espírito do anticristo, à esquerda mundial, do que a lei deles. Israel não quer saber de lei, não quer saber de religião, não quer saber de Deus. É um país bem secular, mundano. É um país que se alinha com as esquerdas mundiais com facilidade. Os Estados Unidos estão nessa linha também. Então, Israel está desenvolvendo relações com os Estados Unidos, mais ainda com a ONU, com outros países europeus. E Israel antes não tinha bom relacionamento com os europeus. Agora está melhorando, porque Israel está do lado deles. Então a gente já vê por aí esses acordos sendo feitos, são um acordo que o anticristo vai fazer para manter paz por 3 anos e meio no mundo, e nós vemos que já estamos aí às vésperas do arrebatamento e da grande tribulação. Israel já está fazendo acordo com o mundo todo. O espírito do anticristo está fazendo acordos com Israel. E a necessidade de alguns países está abrindo caminho. Israel saiu daquele isolamento. Israel, na época da direita, do Likud, do Netanyahu, era um país totalmente isolado. Os outros países todos estavam contra Israel e só os Estados Unidos a favor. Agora, Israel está fazendo acordos com muitos países. Os países estão buscando Israel por interesse, porque eles querem armas, eles querem assessoria militar. Israel entendeu que para países distantes vender assessoria militar não traz perigo nenhum para eles. Eles não querem vender nada de armas para países que vão atacá-los. E Israel está se prevenindo, se preparando para o ataque do Irã. Na verdade, vai ser da Rússia junto com o Irã. Mas Israel não vê assim. Eles não estão se preparando contra a Rússia. Eles estão há muito tempo se preparando contra o Irã.
Mas, na verdade, é a Rússia que vem junto com o Irã e a Turquia para atacar Israel. Mas isso já está sendo desenhado. Israel já está se integrando totalmente ao espírito do anticristo. Portanto, na grande tribulação não vai ter problema nenhum fazer acordo de paz, porque Israel já está nessa direção de acordo de paz com o anticristo. E Israel já é um país alinhado ao espírito do anticristo. Não tem nada mais a ver com aquele Israel religioso, de festa de Israel, nada disso. Israel hoje é um país totalmente leigo, não tem nada mais de religião. Inclusive, é sempre bom lembrar, eles estão redefinindo o conceito de judeu. Aliás, não é muito fácil. O que é ser judeu? É ser de tal raça, descendência, ser religioso. Antes, para ser judeu, tinha que ser religioso, adotar a religião. Hoje não. Hoje o judeu pode ser leigo, o conceito de judeu é um conceito laico. O judeu não precisa ter religião para ser judeu, não precisa ser filho de uma mãe judia para ser judeu. Segundo a legislação mais atual em Israel, basta que ele comprove que tem algum dos 4 avós judeu. Se ele é neto, um avô qualquer era até casado com um judeu, enfim, por isso ele se tornou judeu também. Então, se algum dos 4 avós era judeu, está garantido a comprovação de que ele é judeu. E não precisa nada de religião. Não precisa de uma cerimônia de conversão complicada, nada disso. Judeu hoje é um conceito laico e não precisa de muita comprovação e não tem nada a ver com religião. É bom para a gente entender por que Israel vai facilmente negociar com o anticristo e vai ser alvo da ira de Deus na grande tribulação. A grande tribulação vai ser a ira de Deus contra Israel. E é bom a gente ir entendendo. Israel está de pé embaixo, fazendo acordos com o mundo todo. Israel hoje é do mundo. Por decisão deles, dos judeus, Israel é do mundo e não de Deus. E então muita coisa vai acontecer até que eles venham a decidir no final da grande tribulação que são do Senhor. Por enquanto, eles não querem nada com Deus e são totalmente do mundo. Isso é para nós ficarmos entendendo melhor a situação.